A gente vai continuar a falar sobre genética, na parte de monohibridismo, né? A gente já conversou sobre a primeira lei de Mendel, já fizemos algumas atividades, né? Vocês já fizeram avaliação referente aos principais conceitos da genética e a primeira lei de Mendel, e a gente vai dar continuidade na parte de monohibridismo, que é uma parte da genética que vai estudar também a primeira lei de Mendel, né? No qual ele vai estudar alguns sistemas, algumas características de transmissão das informações genéticas, no qual somente a partir de um par de genes que vai identificar essas características. Aí eu coloquei sistema RH, ausência de dominância e codominância, que são 3 tópicos dentro de monohibridismo, que é importante a gente ressaltar. Então, o sistema RH, ele recebeu esse nome, né, através por conta do estudo que foi feito com uma espécie de macaco chamado macaco rhesus. Então, o fator RH, ele é um sistema de grupos sanguíneos. Ele é uma proteína que pode ser encontrada na membrana da célula vermelha ou não. Quando essa proteína é encontrada nessa membrana, na membrana celular, né, ela vai ser chamada de RH positivo. Quando a pessoa não tem essa proteína na membrana celular, é chamado de RH negativo, tá? Então, esse fator, ele foi descoberto em 1940, através de experimentos envolvendo coelhos e macacos. Então, a gente sabe que muitos dos animais são utilizados como cobaias por terem uma similaridade muito grande do sistema imunológico, tá bom? Então, é utilizado principalmente macaco e coelho, que eles têm uma reação imunológica muito semelhante à do nosso organismo. E aí ainda são utilizados, infelizmente, como cobaias, que a ciência ainda não descobriu uma técnica de utilizar esses medicamentos, ou seja, o produto que for, para analisar uma reação imunológica, uma reação em um organismo vivo que não seja o ser humano, porque é proibido, né? Mas eles permitem, então, a utilização de cobaias. Então, foi a partir desse momento que identificou-se que no sangue ainda tinha um sistema que era chamado que foi batizado como sistema RH a partir daí, né? Porque foi utilizado o macaco do gênero Rhesus, que é esse macaco que vocês estão vendo na imagem. Então, como que eles descobriram? Essa descoberta do fator RH aconteceu principalmente por conta de estudos que eles já vinham realizando com essas 2 cobaias, tanto o macaco quanto coelho, tá? Então, eles pegaram parte do sangue do macaco, injetaram nos coelhos e começaram a observar que os coelhos sofriam algum tipo de reação imunológica a esse sangue novo que ele estava recebendo. Por mais que fosse do mesma tipagem, ainda assim tinham anticorpos, tinham aí substâncias diferentes que causavam uma determinada reação diferente no organismo do coelho. Então, os coelhos eles começavam uma produção de anticorpos para combater as hemácias do macaco. Então, o organismo do coelho respondia automaticamente a esse sangue novo do macaco que ele estava recebendo. Esses anticorpos que os coelhos eles produziram a partir desse recebimento, né, do sangue, foi batizado de anti-RH. Por quê? Porque eles não tinham essa proteína no sangue deles e o corpo deles começou a produzir um anticorpo para combater essa proteína. Então, anti é a proteína, né, que está combatendo o RH, que é o fator encontrado lá no sangue dos macacos. Então, esse fator bem aí, que é o RH, que era responsável por aglutinar. Agora, qual é o grande problema de receber sangue com RH diferente? Por exemplo, uma pessoa do sangue, a gente tem 4 tipos sanguíneos, né? Existem 4 tipos sanguíneos. Tipo O, tipo A, tipo AB e tipo B, tá? O tipo O é identificado como doador universal, porque ele tem um tipo de genótipo, né, recessivo, no qual ele pode doar sangue para qualquer outra tipagem sanguínea. Mas e o RH não vai influenciar?
Por exemplo, eu sou do sangue do tipo A. Eu posso receber sangue do tipo O, certo? Porém, se eu for A negativo, eu só vou poder receber sangue do tipo O positivo uma vez, porque esse fator RH já vai entrar no meu organismo e o meu organismo vai produzir anticorpos contra esse fator, já que eu sou A negativa, eu não tenho essa proteína. Então, quando eu receber novamente, vier o caso de eu receber sangue novamente positivo, o que vai acontecer? O meu organismo vai rejeitar aquele sangue, porque os meus anticorpos vão aglutinar, eles vão deixar o sangue que eu vou receber coagulado. Se for de fator RH positivo, eu sendo negativo. Então, foram esses experimentos que eles constataram a partir dessas cobaias, tanto o macaco quanto o coelho. Como que é o genótipo de uma pessoa com RH positivo? Vou até mudar aqui, subir um pouquinho aqui essa imagem. Pronto. O fator RH positivo, ele vai ser identificado por genes dominantes, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Lembrando que basta um gene dominante para identificar que aquela pessoa tem um sistema RH positivo. O RH negativo, ele já vai ser identificado como os genes recessivos, Rzinho, Rzinho, tá bom? Então, o fator RH positivo, ele é dominante sobre o fator RH negativo, tá? Então, basta ter um gene dominante, o Rzão, para identificar se aquela pessoa é positiva. Existe uma doença que é relacionada ao fator RH, que ela é muito séria, e pessoas que têm o fator RH positivo, negativo, dependendo aí do seu genótipo, né, da sua tipagem sanguínea, é importante fazer um aconselhamento genético antes de ter um filho. Por exemplo, a mãe está aqui identificado o pequeno heredograma. Lembrem que o círculo identifica o sexo feminino, o quadrado o sexo masculino, e o losango é um feto, uma criança sem sexo definido ainda, porque para cá a gente não vai ter necessidade de identificar se é menino ou menino, tá? A gente está analisando apenas o fator RH. Então, a mãe, ela sendo RH negativo e o pai sendo RH positivo, existe uma possibilidade de sair uma criança, de nascer uma criança com RH positivo. Qual é o grande problema disso? Quando a mãe ela não tem essa proteína na membrana celular, quando ela é RH negativa, ela não tem, ela vai identificar essa proteína, caso entre em contato com o sangue dela, como uma proteína estranha, como um antígeno, né? Como um micro-organismo, como um vírus, como uma bactéria, enfim. Então, se ela não tem, quando ela entrar em contato com essa proteína, através de transfusão sanguínea ou através do parto, o corpo dela vai responder, mas de uma forma diferenciada. O primeiro filho, se ela for negativa, o marido dela for positivo e eles tiverem o primeiro filho com RH positivo, no momento do parto, pode ser que o sangue da criança e o sangue da mãe se misturem. O que vai acontecer? O organismo dela vai criar anticorpos contra aquela proteína que tinha lá no sangue do filho dela, que ela não tem, que é o RH. Ela não tem, porque ela é negativa, o filho dela tem, porque é positivo. Então, o primeiro filho ele não vai sofrer consequência nenhuma. Vamos supor que ela engravidou novamente e o filho dela venha também com o sistema RH positivo. O que vai acontecer? O organismo dela já identificou que o filho tem essa proteína diferente, né, que ele identifica como um antígeno, como um corpo estranho. Então, essa proteína, o sangue dela vai combater a proteína do sangue do filho, causando aí a chamada doença eritroblastose fetal, que também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Por que esse nome? Porque o corpo da mãe, o sistema imunológico da mãe, vai atacar o sistema sanguíneo do filho, causando uma ruptura nas hemácias. Por isso que é chamada de hemolítica. Hemo vem de hemácia, lítica vem de lise, ruptura. Então, as hemácias elas vão ser rompidas, elas vão ser estouradas pelo sistema de defesa do corpo da mãe. E aí a criança, dependendo do momento onde vai ocorrer essa troca sanguínea, né, entre mãe e filho, que a gente sabe que existe pela placenta, mas se a mãe fizer um tratamento, não ocorre essa transmissão de RH. Então, o corpo da mãe,
recebendo o medicamento adequado, ele é como se ficasse dormente e não identificasse que o filho tem uma proteína ali que para o corpo dela é perigosa, né? É diferente. Então, aí, por isso que é quando tem essa genética para o sistema RH, quando a mãe é sistema RH negativo, o pai é positivo, sempre tem que fazer o aconselhamento genético, porque vai ser feito um tratamento para que quando aconteça a gravidez, o corpo da mãe não ataque o sistema sanguíneo do filho, porque isso pode levar a cegueira, problemas do sistema nervoso central, pode ocasionar morte, anemia profunda, né? O pior dos casos é a morte realmente, mas tem todos esses outros fatores que podem acometer a criança. Então, é importante que nessa situação se procure um tratamento adequado para que o feto não venha sofrer aí essas consequências, tá? Outro ponto que é interessante a gente ressaltar dentro da primeira lei de Mendel, né, no fator de monohibridismo, que é uma característica sendo definida a partir de um par de genes, é essa ausência de dominância. A gente está estudando até agora o gene dominante sempre vai inibir o gene recessivo. Mas existem casos em que o gene dominante se une ao gene recessivo e identifica uma terceira característica. O gene dominante bloqueia totalmente a atividade do seu alelo recessivo, de maneira que apenas o caráter condicionado pelo gene dominante se manifesta. Nesses casos, portanto, o indivíduo heterozigoto, que é o genótipo azão-azinho, exibirá o mesmo fenótipo do homozigoto azão-azão. Tal fenômeno é chamado de dominância completa. Vou deixar essa outra parte do texto para vocês lerem com calma e vou passar para a imagem. Por exemplo, nesse caso bem aqui de codominância, sempre a gente identifica um indivíduo de uma cor, um indivíduo de outra cor. Qual a probabilidade de sair? Cor vermelha ou cor branca? Cor preta ou cor branca? Né? Vai depender muito da questão. No caso de codominância, os genes eles vão agir em conjunto. Por exemplo, o boi branco ele tem uma característica homozigota dominante. Então, ele é identificado pelos dois genes, Bzão, que identifica a característica branca aqui, como está descrito na imagem. No caso aqui do avermelhado, né, é um homozigoto Bzão. Então, são dois indivíduos dominantes. No caso aqui, o branco é uma vaca, né? Falei boi, mas é uma vaca. E o avermelhado é um boi homozigoto Bzão. Quando se une esses dois indivíduos, a descendência deles não vai ser apenas branco ou avermelhado. Pode existir aí a junção desses dois fatores, produzindo uma terceira variante, que é o indivíduo malhado heterozigoto Bzão. Isso sempre é importante quando se trata de monohibridismo, primeira lei de Mendel, porque eu tenho aí essas características. Não apenas um gene identifica uma cor, outro gene identifica uma cor. Aqui eu tenho uma junção de dois genes dominantes, identificando uma terceira variante, tá bom? Outro exemplo de codominância, eu vou tirar aqui, botar bem para cá, a minha imagem, pronto. Outro exemplo de codominância é o nosso próprio sistema sanguíneo. O nosso sistema sanguíneo, como eu falei para vocês, tem tipo A, B, AB e tipo O, tá? Então, no caso do tipo A, eu tenho o grupo sanguíneo A, o genótipo vai ser Iazão ou Iazão-Izinho. Eu vou fazer umas atividades práticas, né, de cruzamento entre esses indivíduos de sangue diferente para vocês verem como que acontece o cruzamento e qual o resultado possível para cada cruzamento. Qual é o tipo de proteína que a pessoa que tem sangue do tipo A tem no seu organismo? Tem proteína do tipo A. Os anticorpos, anti-B. O que isso significa? Eu sou tipo A, então eu não vou poder receber o sangue do tipo B. Então eu tenho uma proteína anti-B. Porque se eu receber um sangue do tipo B, o meu organismo vai identificar aquele sangue como uma substância diferente. Um antígeno vai ser como se fosse um invasor no meu organismo. Então, o meu organismo vai produzir
células de defesa e vai atacar aquele sangue do tipo B e vai coagular dentro do meu sistema venoso, do meu sistema arterial, e eu vou ter coágulos de sangue percorrendo nas minhas artérias e nas minhas veias. E isso é perigoso porque pode causar aí a morte, tá? No caso do tipo B, qual é o genótipo do tipo B? IBzão, 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 Izinho. Então, eu tenho duplo dominante, que no caso é o homozigoto dominante, e eu tenho o heterozigoto. Qual é o tipo de proteína que tem o sangue do tipo B? Tipo B, proteína B. Qual é o tipo de anticorpo que tem o sangue do tipo B? Então, o sangue do tipo B já vai ter uma proteína, né, um anticorpo do tipo anti-A. Se o sangue do tipo A tem um anticorpo do tipo B, o sangue do tipo B tem um anticorpo do tipo anti-A. Sangue do tipo B não pode receber sangue do tipo A, porque são diferentes. O organismo vai identificar como um agente estranho. É como se fosse um vírus, é como se fosse uma bactéria causando aí alguma doença. E o sangue do tipo AB, né? Ele tem aqui esse genótipo, que é o Iazão e Ibzão. As proteínas, tanto do tipo A quanto do tipo D, então eu tenho um exemplo de codominância entre os dois genes, eles vão agir em conjunto, tá bom? Um não vai inibir o outro, apesar dos dois serem dominantes, eles não inibem um ao outro. E quais são os anticorpos que o sangue do tipo AB possui? Nenhum. Então, o sangue do tipo AB, ele é o receptor universal. Quem tem sangue do tipo AB, ele pode receber de qualquer tipagem sanguínea, porque ele não vai ter nenhum tipo de proteína contra sangue do tipo A ou contra sangue do tipo B. E no caso do tipo O, eu tenho aí o genótipo recessivo, é o único recessivo do grupo sanguíneo, que no caso é Izinho, Izinho. E as proteínas? Eu não tenho nenhuma proteína no sangue do tipo O, tá bom? Porém, os anticorpos, ele tem anti-A e anti-B. Significa dizer que ele pode doar para todo mundo, mas ele só pode receber dele mesmo. Por isso que no banco de sangue, na Hemomar, é muito raro ter esse tipo de sangue, porque as pessoas acabam não doando com tanta frequência e quando existe uma necessidade, esse sangue sai logo, né? Esse sangue é logo destinado aí à pessoa que está precisando de uma transfusão, tá? Então, essa parte de codominância, entendam que um gene dominante age junto com outro gene dominante. Um não inibe o outro, como foram todos os casos anteriores que a gente vem estudando, tá bom? Tenho também um exemplo de dominância incompleta. Deixa eu botar bem para cá. No caso da geração P, que é a geração parental, eu tenho uma flor vermelha, caracterizada aí por dois genes dominantes, Vzão, Vzão, sendo cruzada com uma flor branca, identificada aí por dois genes dominantes também, Bzão, Bzão. A união dessas duas flores identificou uma terceira variante, que é uma flor cor-de-rosa. Então, eu tenho aí uma dominância incompleta, tá bom? Eu não tenho uma flor misturada de vermelho e rosa, mas eu tenho uma de vermelho e branca, perdão, mas eu tenho uma flor nova, uma cor nova, tá bom? Então, quando eu tenho aí duas características diferentes, produzindo uma variante totalmente diferente, como se fosse a união dessas duas, eu tenho dominância incompleta. Diferente, deixa eu voltar, de codominância, no qual eu tenho duas variantes produzindo uma terceira misturada, tá bom? Essa é a grande diferença de codominância para dominância incompleta. Codominância, eu tenho uma terceira, o indivíduo sendo produzido com as duas características misturadas dos pais, e eu tenho, no caso da dominância incompleta, uma terceira variante, que no caso aqui do exemplo da flor, é uma cor nova a partir da produção ali, da união da cor vermelha com a cor branca. Fica muito mais fácil vocês entenderem quando é uma atividade, um exercício mesmo prático para ser respondido. Então, durante as lives, durante a semana, a produção de material, eu vou fazendo as atividades, resolvendo as atividades, os exercícios, para vocês entenderem como que é identificado e como que é feito. E aí
finalizou agora o nosso conteúdo, né, de monohibridismo. Então, finalizamos o nosso conteúdo de monohibridismo, justamente para que a gente consiga entender quais são as principais características da primeira lei, quais são as suas particularidades, que é interessante a gente entender esses 3 tópicos, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas durante os plantões.